A greve dos caminhoneiros ganhou força nesta terça-feira com interdições em 11 estados do país. O repórter Ricardo Ferraz está no litoral paulista, onde caminhões bloqueiam o acesso ao Porto de Santos. Boa noite, Ricardo. Como é que está a situação aí nesse momento, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a situação no maior porto do país, neste momento, é bastante tensa. Nós falamos do local conhecido como Alemoa, que dá acesso ao porto e que é justamente onde os caminhoneiros escolheram para fazer o bloqueio. A tropa de choque da Polícia Militar, William, foi chamada aqui para tentar desmobilizar esses manifestantes que bloqueiam a entrada no Porto de Santos. E acontece, a gente ouve aqui a todo instante, disparos de bombas de efeito moral e também de balas de borracha. Estão acontecendo alguns confrontos e o choque está forçando alguns caminhoneiros a saírem, a desmobilizarem aqui a manifestação. Essa operação estava acontecendo até com bastante sucesso, mas olha só o que aconteceu. Essa carreta carregada de suco de laranja, ela tombou bem aqui no local que é conhecido como Curva da Alemoa, colocando o bloqueio novamente. A gente vê aí que tem um guincho tentando retirar neste momento essa carreta, mas a situação ainda é bastante complicada. Apesar disso, a Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, responsável pelo porto, diz que o atendimento aos navios não foi prejudicado, pelo menos até agora, porque tinham muitos caminhões que estavam no pátio e que estão conseguindo fazer os embarques e os desembarques dos containers e também de outros produtos que são exportados e importados a granel. Em mais um dia de manifestação, William, 70 cidades foram paralisadas e principalmente na região sul do país já começam a faltar alguns itens de primeira necessidade. Vamos ver na reportagem. No sul do país já faltam alimentos nos mercados, principalmente hortifrutis. Em Cascavel, no Paraná, essa fábrica de frios suspendeu a produção. Em Francisco Beltrão, também no Paraná, a escassez de combustível provocou filas nos postos. Esse agricultor levou galões para garantir funcionamento das máquinas. Precisava garantir, pelo menos a colheita, né, do que está verde. A gente tem esperança que termine essa greve. Este posto aumentou o preço do litro da gasolina para R$ 4,50. No aeroporto de Foz do Iguaçu, aviões de menor porte não são abastecidos desde domingo. No Rio Grande do Sul, este frigorífico deu folga para os funcionários. A medida também foi adotada em frigoríficos de Santa Catarina, que cancelaram os abates de suínos e frangos. A coleta de leite também foi suspensa. No Mato Grosso do Sul, a BR-163, principal rodovia para o escoamento da safra, foi bloqueada. Na BR-040, que faz a ligação entre Minas e o Rio de Janeiro, as filas se estenderam por 12 quilômetros. Somente carros de passeio e ônibus puderam transitar. Na região metropolitana de Belo Horizonte, essa montadora de automóveis suspendeu os trabalhos, porque os caminhões com componentes não chegaram. Caminhoneiros que tentaram seguir viagem foram impedidos pelos grevistas e alguns tiveram os veículos apedrejados. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos informa que o movimento é descentralizado e que pediu uma reunião com o governo para tratar das reivindicações. Os caminhoneiros pedem a redução e o subsídio no preço do óleo diesel e o aumento no valor do frete, considerado baixo. O caminhão desse aqui tem gasto, é seguro. É manutenção dele, tem que ter pneu, é muita coisa. William, a cúpula do governo, o secretário-geral da Presidência da República, Miguel Rossetto, reuniu hoje no Palácio do Planalto o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, o ministro do Transporte, Antônio Carlos Rodrigues, e também o advogado-geral da União, Inácio Adams, para tentar chegar a uma solução para esse problema. Ficou acertado que amanhã, às 14 horas, no Ministério dos Transportes, haverá uma reunião entre integrantes do governo e representantes da categoria dos motoristas autônomos para tentar colocar fim a esses bloqueios que se multiplicam pelo país. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ricardo. Vamos conversar com a bancada aqui. Na verdade, Luiz Flávio Gomes, boa noite. Parece que não vai ter negociação ou chegar a uma solução nessa reunião de amanhã, porque o governo não fala na questão que os caminhoneiros querem, que é redução do preço do combustível e aumento no preço do frete. Fala apenas
sobre a prorrogação do programa Pro Caminhoneiro e outras ações que não dizem respeito a essa reivindicação. E com quem negociar, se não existe uma liderança nesse caso? Isso é uma cópia das manifestações de junho de 2013, em que saíram aí 2 milhões de pessoas pelas ruas, cada qual levantava sua placa e defendia a sua tese, mas não tinha com quem dialogar. Tirando a história dos 20 centavos que aumentaram no transporte público aqui em São Paulo e outros lugares, a verdade é que tudo virou nada. Tudo acabou virando nada, por falta de liderança. E não se faz manifestações coletivas sem lideranças que possam dialogar com o poder e, 2, sem ter precisos os pontos. E nada de apresentar um leque de 500 pontos. Nem vai discutir 500 pontos. Tem que ser preciso, objetivo e concreto. Há um livro de um mexicano que eu li agora indo ao México há poucos dias, e ele analisa exatamente os movimentos sociais desde a Primavera Árabe, daí para cá. E quais tiveram sucesso? Os que tinham objetivo certo e quem falar, lideranças. Os que não tinham lideranças, todos ele vai elencando, deram em nada. Então, são premissas básicas de organização de reivindicações sociais. O erro está aí, neste caso. E, de outro lado, isso daí só um sintoma do que está o país. Aí é outra história gravíssima. Vivemos um momento delicadíssimo, porque essa greve não é isolada, ela está em vários pontos. E não é só greve de caminhoneiro. Hoje nós estamos vivendo uma centena de problemas em torno do país, todos podendo ter reflexos políticos. Portanto, o momento é delicado, particularmente o apoio que o governo não tem no Congresso Nacional. Por enquanto, não tem. Renato Giannini, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. Eu vejo um pouco diferente. Eu concordo com você que esse lockout dos caminhoneiros é um movimento sem liderança específica e que isso torna muito difícil resolvê-lo. Difícil eles conseguirem resultados, difícil o Brasil conseguir apaziguar essa questão. Agora, os movimentos de 2013, no meu entender, são muito diferentes. Eles não podiam, por sua natureza, ter liderança, ter pauta, porque é o modelo Maio de 68, que desde então vai surgindo sem previsão nenhuma, sem possibilidade nenhuma de você prever que vai acontecer, sem nenhuma possibilidade de você manejar para que aconteça. E esse movimento é o que traz sangue novo para a política, é o que traz atores novos, questões novas, bagunça tudo. O Brasil foi efetivamente bagunçado, talvez no bom sentido a longo prazo, por 2013. Quer dizer, quando nós tínhamos uma presidenta que estava com excelente intenção de voto, despencou, nós tínhamos uma oposição que estava, vamos dizer, num determinado papel, nenhum deles soube responder a isso, nenhum deles soube. E eu acho que, de certa forma, e aí eu tendo a concordar com você, é justamente essa dificuldade dos atores políticos, PT, PSDB e o terceiro, que a gente não sabe se é Rede, se é PSB, o que é, essa dificuldade desses atores políticos de enfrentarem esse Brasil novo que começou a reclamar 2 anos atrás, de maneira confusa e difusa, que está deixando o país um pouco pasmo. Você não tem, quer dizer, esses movimentos de caminhoneiros foram mais fortes de início no Paraná, porque lá tem uma questão própria, o IPVA que subiu muito, por causa da crise toda do governo Richa. Então, começa lá e também o governo do Estado não tem o que fazer, não sabe como lidar com isso. Pois é, Renato, é isso que eu destaquei aqui no início. Você não tem uma liderança para negociar. Como agir nesse caso? Como você atender o pleito? Porque a redução do frete, né, ou aumento do frete, né, e a redução do preço da gasolina, aí o preço da gasolina tudo bem é com o governo, mas frete é com o empresário. Frete é negociação de parceiros da empresa privada, justamente, parceiros privados. É? Só a redução do preço da gasolina. Gabriel P. aqui, por exemplo, ele está, se são autônomos, que negociam o preço do frete com os empresários. Ou a greve é política? Não acredito muito seja política. Acredito que há um mal-estar político, mas não acredito que essa greve seja política. Wilton Daniel aqui, Luiz Flávio Gomes, de Salvador, pelo WhatsApp. O movimento significa que os preços dos produtos irão aumentar?
essa paralisação dos caminhoneiros? Pode ter esse reflexo? Pode ter esse reflexo sim, os preços aumentarem e começar a criar problemas outros, como mostrou a reportagem. Não chegar, por exemplo, como abastecer aviões, abastecer carros. Daqui a pouco vamos ter problemas aí de produtos mesmo alimentícios que não chegam, porque as estradas bloqueadas, o Brasil apostou tudo em transporte rodoviário e se bloqueou, dá problema. E isso se junta a uma indignação que já é patente desde 2013 no brasileiro. Nós não temos muito... A história, a nossa tradição nossa não é de um povo indignado. No entanto, de 2013 para cá, dizia o Renato, com toda razão, as coisas estão mudando. É que lá em 2013, o que faltou foi objetivo certo. Foi muito difuso. Mas, de qualquer maneira, balança o lado político. Sempre sobra para o político uma certa instabilidade.